Esse vídeo é uma vídeo resenha crítica, né, do livro A Cruel Pedagogia do Vírus, de Boaventura de Souza Santos. Nessa vídeo resenha nós teremos de separar dois capítulos, no qual eu separei o capítulo 2, que o nome é A Trágica Transparência do Vírus, e o capítulo 5, que é O Futuro Pode Começar Hoje. No capítulo 2, né, do livro, o autor ele tentou nos mostrar de fato a transparência do vírus. Ele primeiro nos inseriu como a nossa realidade é vivida, não é mesmo? Não só no sentido da pandemia, mas até mesmo no pré-pandemia, uma realidade onde estávamos cheios de debates, né, políticos, ideológicos e culturais. A política estava em alta no sentido de que nós polarizávamos tudo, tudo que fosse contrário a algo era pertencente a outro lado, não é mesmo? Ele também busca nos mostrar o quão o mercado foi fundamental, não apenas no sentido positivo, mas também no negativo, na pandemia, não é mesmo? O mercado, ele que sempre fica em altos e baixos todos os dias, sofreu um baque gigantesco que acabou influenciando a vida de todos, não é mesmo? Ele tenta nos mostrar a nossa sociedade através de reinos. Ele chama o primeiro reino de reino divino, que seria o reino de coisas maiores que a gente, né? Um reino onde coisas que nós não podemos controlar estão presentes. Ele também mostra o reino das causas esse que é onde nós estamos inseridos, se é que você pode dizer assim, um mundo capitalista, colonialista e patriarcado. Nesse reino existe uma presença forte da nossa sociedade, mas não literalmente. É a nossa sociedade por detrás dos panos. Já o terceiro reino, que é o reino das consequências, mostra a nossa sociedade como de fato ela é uma sociedade extremamente desigual. Também tenta mostrar a destruição do planeta, e não só do planeta, mas da vida no geral, onde o autor ele cita como a pandemia tira a vida, mas nós também tiramos a vida do planeta. Durante essa pandemia, os intelectuais eles acabaram de tomar lados, né? Defender uma causa, seja a da quarentena ou contra a quarentena. O que impediu, de certa forma, que talvez medidas melhores tivessem sido tomadas. Tal como um exemplo muito prático disso, só que num órgão muito maior, né, o Estado. O Estado ele acabou tomando diversas medidas drásticas que talvez tiraram a possibilidade do nosso ir e vir, no sentido de tentar lidar de uma maneira mais eficaz com a pandemia. E isso botou em xeque até mesmo o significado de democracia, se pararmos para pensar. Ué, se o Estado ele nos impede de fazer coisas, eu estou vivendo mesmo na democracia? E talvez como o Slavoj Zizek diz no seu texto, ele cita que talvez a melhor maneira da gente ter lidado com a pandemia fosse através de um comunismo global. O que seria esse comunismo global? Uma divisão para que não faltasse nada para ninguém, coisa que de fato não aconteceu durante a nossa pandemia. Já no capítulo 5, o autor ele busca nos mostrar o pós-pandemia. Ele tenta nos dizer que a sociedade ela vai se adaptar à pandemia e ela vai conseguir sobreviver à pandemia. Com isso, talvez coisas que eram comuns no pré-pandemia acabam tendo de ser adaptadas para que algo de tamanha gravidade não ocorra novamente, não é mesmo? Porém, essa volta, como ela vai ser desigual, até porque a nossa sociedade é desigual. A parte que diz sobre o reino das consequências nos mostra isso. Então, se a nossa sociedade é tão desigual, de fato, a volta às atividades normais do nosso dia a dia, elas também serão desiguais. Talvez aquela pessoa que trabalhasse num hospital tenha sido despedida e ela tenha que se virar de outra forma para conseguir passar por essa pandemia, para que ela conseguisse ter passado por essa pandemia, ela teve de se adaptar, no sentido de que, por exemplo, ela pode de enfermeira ter virado uma garçonete durante esse período de pandemia, no sentido de que ela precisava do pão de cada dia para sobreviver. Não podemos esquecer também que outras pandemias podem acontecer e que a escola e a pedagogia ela tem um papel fundamental nessa área para que a gente não cometa os mesmos erros do passado. Ela também veio para nos mostrar
que talvez a gente não esteja lidando com o nosso planeta da maneira devida, não é mesmo? Talvez a gente deva observar o nosso planeta com mais carinho, sabe? Ver a Terra como uma casa comum, uma casa para todos, e que a natureza, ela de fato, deva ser preservada. Veja, os próprios índios, os nossos ancestrais, eles tratavam a natureza como parte deles. A natureza era algo sagrado para eles. Porque para nós a natureza ela virou apenas exploratória? Porque a natureza ela perdeu tanto valor na nossa vida hoje em dia, no sentido de que nós estamos explorando e não deixando ela completar o seu ciclo de vida. Talvez essa pandemia ela tenha vindo para ensinar a gente a como lidar melhor com o nosso planeta.